A Bíblia diz assim, ó: encontrei meu servo Davi e ungi com o meu santo óleo, com a minha mão o firmarei, com meu braço fortalecerei, seus inimigos não o derrotarão, e os perversos não dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão, e em meu nome ele crescerá em poder. A Bíblia ela fala que o Senhor encontrou Davi, o servo dele. Se Deus encontrou, é porque ele estava procurando. Vai guardando. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus está procurando nos dias de hoje. Deus não procurou apenas lá no passado, Deus não procurou apenas lá na época dos heróis da fé. Não, Deus, Ele também está procurando nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar algo muito profundo com a igreja. Quando Jesus, Ele fala lá em Lucas 10:17, a respeito da autoridade, Ele fala assim, ó: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Na verdade, Jesus está usando ali de uma linguagem figurada, mas Ele está se referindo às forças do mal. Agora, muitas pessoas, elas falam assim: poxa, Jesus me deu autoridade. Opa, vamos com calma aqui. Como que essa autoridade ela vem sobre a vida de uma pessoa? E para que é essa autoridade? Essa autoridade, Jesus está falando que ela é exercida no mundo espiritual. Quando Jesus fala, né, da serpente, escorpião, ele está se referindo às castas, aos espíritos. Então aqui nós entendemos que é no campo espiritual. E essa autoridade no campo espiritual, quem é que recebe? É aqueles que aplicam o seu coração na oração. E eu vou usar alguns exemplos aqui para você. Quando Jesus, ele libertou aquela criança que os discípulos não conseguiram libertar, depois os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, por que nós não conseguimos libertar aquela criança, aquele jovem? E Jesus fala assim: olha, primeiro ele começa a falar da pequenez da fé, e aí ele vai falando, aí no finalzinho ele fala assim: olha, mas existem forças espirituais que elas só vão obedecer vocês se vocês estiverem em jejum e oração. O jejum e oração, meus amados irmãos, ele vai fazer a sua vida espiritual, ele vai trazer sobre a sua vida espiritual autoridade. Então nós estamos falando de autoridade no campo espiritual, autoridade para governar no mundo espiritual. E por que muitas pessoas elas não têm essa autoridade? Por falta de oração. E graças a Deus que hoje é um culto de oração, e daqui a pouco nós vamos orar, amém? Amém. Então as pessoas que não oram, elas não têm autoridade. Às vezes se levantam as tempestades, né, as lutas, as dificuldades, às vezes se levantam, sabe o que? Espíritos que não são tão fortes assim, mas porque a pessoa ela não tem uma vida de oração, ela também não tem autoridade, então ela não tem autoridade para governar no mundo espiritual. Eu vou lhe dar mais um exemplo, lá em Atos, se eu não me engano 18, quando o apóstolo Paulo, né, ele estava em suas missões, o que acontece? Teve alguns filhos de um sacerdote chamado Cefa,
que eles tentaram expulsar um espírito de um homem. E aí eles não conseguiram, e o espírito, a Bíblia diz que o espírito subjugou eles, venceu eles, e o espírito falou assim para eles: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês não são ninguém. E para cima deles. Mas, meus irmãos, por que eu estou falando? Por que eu estou trazendo isso para a gente compartilhar hoje? Porque tem muitas coisas na nossa vida que só vão destravar quando a gente tiver autoridade no mundo espiritual. Às vezes nós achamos e pensamos assim: poxa, está demorando isso, está demorando aquilo, parece que as coisas não estão fluindo, poxa, tem alguma coisa acontecendo, não sei. E na verdade, tem muitas pessoas que elas vêm à igreja, elas participam do culto, elas até oram, elas cantam louvor ao Senhor, mas a vida de oração dela é tão pequena, que ela não tem autoridade nenhuma. Esses dias eu falei para minha esposa, e é lógico que é uma situação que é bem complexa, né? Mas eu quero compartilhar para você entender. Se um dia, meus irmãos, você estiver diante de uma situação onde você não tem um pastor do lado, você não tem alguém, com uma autoridade espiritual, e você se encontrar em uma situação que você precise de autoridade espiritual, vou lhe dar um exemplo. Eu estava vendo um testemunho de um pastor, que na verdade, filho de pastor, mas levava tudo de uma forma normal, não investia na vida espiritual. E uma vez ele foi para um retiro, e lá nesse retiro um jovem se manifestou, e o pessoal ficou com medo, e ele tinha informações, ele falava: olha, tem que fazer dessa forma, desse jeito. E aí teve um jovem que falou assim: você que está nos ensinando como que a gente deve agir para libertar esse jovem aqui, por que você não vem nos ajudar aqui? Na hora ele percebeu que ele só tinha informação, ele não tinha o quê? Autoridade. Aquilo foi tão impactante para ele, que ele decidiu a partir daquele momento buscar no Senhor, buscar em Deus, buscar uma comunhão, porque ali não estava o pai dele, que era pastor, não tinha alguém com aquela autoridade para poder ajudar aquele jovem que estava manifestado. E eu falei para minha esposa, eu falei assim: filha, alguns irmãos, para eles entenderem a profundidade disso, bem que o Senhor podia permitir essas situações, de um dia aquele irmão estar em um lugar que não tenha ninguém que ele possa chamar ou contar, e ele está diante daquela situação e fala assim: poxa, não está me obedecendo, mas se tivesse autoridade, obedeceria. Quem está entendendo? Faz assim. Então, meus amados irmãos, Deus está em busca de homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa terra, que vão governar no campo espiritual. Deus está em busca de pessoas para poder levar o reino dele, a manifestação do reino dele nessa terra. Só que muitas são as pessoas que elas não estão, se despertando para isso. Isso é tão profundo. Deus está mostrando aqui que Ele escolheu alguém, que Ele escolheu naquele momento, naquela época, um homem chamado Davi, que Ele chama de servo. Encontrei o meu servo e ungi com um santo óleo. E Deus, Ele começa a falar o que iria acontecer com aquele homem chamado Davi, que o Senhor havia encontrado, que o Senhor havia achado, né? A Bíblia continua dizendo, versículo 23: esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam, a minha fidelidade, o meu amor o acompanharão, em meu nome ele crescerá em poder, estenderei o seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: tu és meu Pai. Então quer dizer que
O rei Davi também era um homem de relacionamento com Deus, vida com Deus. E a Bíblia continua dizendo: meu Deus, minha rocha de minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho. Ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Aí a Bíblia diz assim, ó: a minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros enquanto existirem os céus, e seu trono não terá o quê? Aí você fala assim: poxa, mas nós estamos há 2000 anos depois, mas cadê esse descendente de Davi, esses que ficaram no poder? Meus amados irmãos, Jesus, a Bíblia chama ele de filho de quem? De Davi. Jesus é da linhagem, da descendência de Davi. Jesus, ele sentou nesse trono por todos os dias, séculos dos séculos, pela eternidade. A promessa do Senhor se cumpriu, porque depois do Senhor, na linhagem, na descendência de Davi, não vai haver o Senhor. Ele sentou nesse trono pelos séculos dois. Então a promessa do Senhor se cumpriu em Jesus Cristo. Agora, por que eu estou falando que Deus está procurando? Abra sua Bíblia, João 4:23, por favor. João 4:23. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. João 4:23. E ele voltará para governar As nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Aleluia. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A Bíblia diz assim, ó: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Aí a Bíblia diz assim, ó: o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em... Então Deus, ele está procurando. Meus amados irmãos, quem é para governar no mundo espiritual? Somos nós. Nós somos o sal dessa terra. Diga glória a Deus. Jesus falou que nós somos a luz desse mundo. Lá em Gênesis, quando Deus ele cria tudo, ele dá autoridade para quem? Para o homem. Eu vejo, sabe, o que está acontecendo. Como eu falei esses dias, muitos na igreja estão terceirizando a sua vida espiritual. Estão em busca apenas de cobertura espiritual e não de relacionamento, de vida com Deus.
Eu creio, meus amados irmãos, você que está aqui, se você começar a orar da forma que eu estou lhe falando, e não é apenas a oração para o Senhor nos abençoar na casa, família, né, os nossos pedidos ao Senhor, mas aquela oração, sabe? Tu és o meu Deus, tu aqui, Senhor, vem sobre mim, me capacita. Senhor, eu quero manifestar o teu reino nessa terra. Senhor, eu quero ser útil nessa terra. Senhor, aonde eu vou, que a tua luz brilhe em mim. Senhor, eu quero ser o sal dessa terra. Quando você começa a orar, criando, né, um relacionamento com Deus, aonde você pisar, é a luz de Deus pisando. As promessas que o Senhor fez para Davi, encontrei Davi, e eu vou ser com ele, e eu vou vencer os inimigos junto com ele, e eu vou abençoar ele. Você acha que o Senhor faz acepção de pessoas? Deus faz, igreja? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto para provar isso para você, o apóstolo Tiago fala que o profeta Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que todos nós, mas a Bíblia diz que ele orou com instância. E sabe o que aconteceu? A chuva não veio mais. E depois ele orou com instância, a chuva veio. E esse homem que era sujeito aos mesmos sentimentos que cada um de nós, falou que caia fogo dos céus agora, se eu sou homem de Deus. E o que aconteceu? Fogo do céu caiu. Então sabe o que acontece? Vamos mergulhar na oração, igreja. Eu quero dizer para você, vamos mergulhar na oração, vamos orar mais, vamos buscar mais. Daqui a pouco a gente vai orar, que você ore, que você fale com o Senhor. Eu estou aqui, eu quero, Pai, sabe, que o Senhor use a minha vida para alguma coisa nessa terra, que o Senhor use a minha vida para tocar na minha casa, na minha família, nos meus amigos. Quem está entendendo? Faz assim, igreja. Sabe por quê? Porque a vida está passando, nós só temos essa vida aqui, e o Senhor, Ele quer usar a sua vida para tocar nas pessoas que você conhece, para você ser a luz lá no seu trabalho, para você ser aquela referência que as pessoas olham e falam assim, ó, eu preciso conversar com ele, eu preciso falar com ele, porque ele tem uma boa palavra, ele é uma pessoa que me motiva. Quem está entendendo? Sabe o que acontece? Hoje veio essa informação do reino dos céus dentro de mim. Eu estava aqui orando na parte da tarde, e como se o Senhor falasse assim, filho, eu estou procurando pessoas que queiram ter essa autoridade, porque receber essa autoridade não é só a gente estar sentado na poltrona da igreja, mas é você se levantar, é você buscar, é você se entregar em um relacionamento com o Senhor. Então a pessoa que ora, ela recebe autoridade. E a pessoa que tem uma autoridade, onde ela chega, espírito de enfermidade cai por terra. Diga glória a Deus, igreja. Aí começa a acontecer os milagres na sua casa, começa a acontecer as coisas, e você fala assim, poxa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. É porque o reino dos céus está te acompanhando. Aquele que está as coisas que estão em oculto, elas começam a pipocar para fora, começa a ser revelada. Sabe, as coisas que estavam te amarrando. Meus amados irmãos, assim como Deus, Ele foi com Davi, Ele quer ser conosco, Ele quer ser com você, Ele quer ser comigo. E hoje eu estava orando aqui, eu falei, Senhor, quer saber, semana passada que eu fui no monte, a gente vai no monte, a gente vai ou não vai? Vai todo mundo, a gente marca um sábado de manhã, vai todo mundo para o monte para a gente orar, buscar o Senhor. E eu estava lá em cima do monte, sabe, orando e olhando a grandeza do Senhor. E aí, eu confesso, eu queria ficar ali, sei lá, um mês. Não queria descer mais. Não queria descer mais e poxa. Aí eu olhei um casal de senhores. O homem devia ter mais ou menos uns 70 e poucos anos, a esposa dele também. Eles acampados em cima do monte. E aí eu perguntei para eles, quanto tempo os senhores estão aqui? Ele falou assim, 3 dias. Aquilo queimou dentro de mim, sabe?
E aí veio uma voz doce e falou assim: está vendo, filho? Eles estão aqui 3 dias me buscando, me adorando, tendo relacionamento comigo. E tem gente que aparece só uma vez na semana, aparece uma vez só no mês na minha casa, e chega na minha casa e ora e fala: Senhor, olha, está vendo o que está acontecendo comigo? Pai, a minha casa como está? E aí Deus falando assim: olha, eu quero dar autoridade. Eu quero dar autoridade, eu quero entregar. Eu estou procurando pessoas para governar no campo espiritual. Não estou encontrando, não estou achando. Porque as pessoas, elas andam mais preocupadas em resolver os seus problemas. Ei, meus amados irmãos, se a gente tiver relacionamento com Deus, o Senhor resolverá os nossos problemas. Porque é o que a palavra diz. O que o Senhor falou para Davi: eu vou vencer os seus adversários, eu vou estar contigo. Esses dias eu falei, e é verdade, meus amados, não me interprete mal, tá? Eu falei, e é uma realidade. Às vezes a gente está em uma inversão de valores tão grande, querendo resolver coisas que são de ordem espiritual com a força do braço. Como que a gente vai conseguir? O que é espiritual se resolve com armas espirituais. E posso falar uma coisa para a igreja? Nesse campo, às vezes as pessoas falam assim: o pastor tem mais autoridade, porque o bispo tem mais autoridade, o apóstolo tem mais autoridade. Meu irmão, quem tem autoridade é aquele que busca o Senhor. Aquele que busca o Senhor, aquele que se entrega, aquele que louva o Senhor, aquele que está realmente com sede, com fome. Eu olhei para aquele casal de senhores e eu falei: meu Deus, eu preciso vir para cá e ficar aqui, sei lá, 1 mês aqui acampado, só pertinho do Senhor, descer do monte que nem Moisés, o rosto o quê? Brilhando. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo faz assim. Tem coisas na sua vida, na sua casa, família, trabalho, que vai destravar através da sua entrega, a sua entrega em oração. Ore, 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 ore. A oração traz sobre a nossa vida autoridade. Quem está entendendo faz assim. Então, por favor,